Oi, pessoal, tudo bem? Como estão? Espero que estejam bem aí, de saúde, que esteja tudo bem. Vocês tenham ido, acho que ontem vocês tiveram prova, né? Era para nossa aula ter sido ontem, lembra que eu falei na semana passada que ia ser na terça e na quinta? Mas de repente veio um aviso aí para mim que a minha aula ia ser mudada para quarta-feira. Mas tudo bem também, quarta e sexta, né? Na sexta a gente vai para a aula número 4 e hoje é a aula número 3, dia 22 de setembro. Aí lembrar que na outra semana, a próxima aula número 5 é a nossa avaliação, tá? Final de semana, assim que sair o calendário, eu já mando um resumão e uns exercícios para prova e tudo mais, tipo um modelinho de prova para vocês poderem dar uma estudada legal, tá? E na sexta a gente faz uma aula também um pouco mais tranquila para vocês não se cansarem, porque sexta-feira à noite ter aula é punk, né? Então, beleza. Espero, e também eu acho que foi meio estratégico essa extensão das nossas aulas cada vez mais para frente, porque se porventura for voltar mesmo a aula dia 7, né? A gente faz a prática normal lá, sem precisar se dividir e dar aqueles rolos e a gente acabar perdendo aula, tá? Então, hoje eu falo com vocês sobre mais um pouquinho sobre triagem, tá? Que eu acho importante esses conceitos, porque vocês vão chegar num ambiente inóspito, vocês precisam saber o que eu tenho comigo e que às vezes não precisa saber das doenças. Das doenças vocês podem pegar a apostila e dar uma lida. Vocês precisam saber do que espera vocês ali no pronto-socorro, né? Do que o que vocês vão encontrar de ambiente, de legislação, do que fazer primeiro. Então, por isso que eu tô pegando pesado nos conceitos para ir pegar com vocês nas patologias, tá? Então, vamos lá. Hoje a nossa aula consiste mais na triagem, para vocês entenderem por que se tria um doente na UTI. No pronto-socorro, desculpa, não se tria, chega a qualquer coisa. E qual é a finalidade disso? E já vou iniciar com a principal patologia do pronto-socorro, que é o trauma, tá? Então vamos lá. Eu começo o primeiro slide falando sobre triagem. O que é triagem? Triagem é um método utilizado para classificar os pacientes de acordo com a gravidade dos traumas ou doenças, tá? Consiste numa avaliação sucinta, resumida, bater o olho, pum, a fim de determinar o nível de gravidade e prioridade, tá? Às vezes, chega lá no pronto-socorro e fala, eu sou amiga da enfermeira fulana. Aí a gente põe uma pulseirinha vermelha, né? Porque tem uns critérios meio subjetivos aí. Se tiver tudo bem, ok. Se tiver o pronto-socorro, é porque eu sou parente da fulana. Eu sou amiga da professora. Aí a gente, beleza, já põe uma pulseirinha vermelha lá para ser atendido rápido. Mas, falando sério, é uma avaliação sucinta a fim de determinar o nível de gravidade ou priorizar a assistência, tá? Bom, as emergências hospitalares devem oferecer atendimento rápido, como eu já falei para vocês, emergências. Lembra do conceito de emergência e urgência? Devem oferecer atendimento rápido para todas as situações de risco aos pacientes. O nível 1 é quando o paciente precisa ser reanimado, então em parada cardiorrespiratória, pós-crise convulsiva, que ele precisa ser devolvido à vida, tá? No nível 2 é um estado crítico, que ele já tá indo com o pezinho na cova lá, que você puxa ele do pé da cova.
Nível 3, emergência. E sempre lembrar que o nível 3 migra para o nível 2 rapidamente, que migra para o nível 1. Bem como o nível 2 também migra para o nível 3. Às vezes o cara começa a melhorar na nossa cara. O nível 4 é urgência e o nível 5 é sem urgência. Então, esses níveis, eles podem sendo modificados de acordo com o estado. Não é estático, é bem dinâmico, porque às vezes as medidas vão sendo tomadas e o paciente pode melhorar e às vezes ele pode piorar. Então, por isso que essas avaliações elas são feitas frequentes, mas quando ele chega, ele tem que ser classificado de acordo com esse nível, tá? Como é que ele é classificado de acordo com emergência? São condições que potencialmente ameaçam a vida ou a ação normal de qualquer órgão, seja um infarto, um AVC, uma obstrução intestinal, um aneurisma de aorta, tá? Uma cólica nefrética grave, uma infecção grave generalizada, tá? E apresenta uma prioridade mais alta. Já a urgência também é importante, são condições graves, mas geralmente não tão perigosas que podemos considerá-la como segunda prioridade. Mas sempre lembrar que urgência pode virar emergência, por isso que sempre, um no peixe, outro no gato, tá? Porque o cara às vezes está lá meio urgentão, com uma febrona, uma insuficiência respiratória, de repente ele para, tá? Principalmente agora no Covid, tá bom? Bom, o que é feito na triagem? A triagem consiste na obtenção de um histórico rápido, focalizado na principal queixa do paciente, que trouxe esse paciente aqui. Nem sempre é o paciente que responde, né? E além disso, juntando o porquê que ele procurou o serviço ou porquê que ele chegou no serviço, se verifica pressão arterial, respiração, pulsação, tá? Temperatura, nível de consciência e estados de dor. Dor aguda sem resposta, tá? Então lembra daquele XABCD que eu mandei para vocês no mapa mental? É isso que é verificado na triagem também, tá bom? Nível de consciência, estado hemodinâmico, pressão, frequência cardíaca, tá? Frequência respiratória, saturação, né? E temperatura, principalmente agora nos casos de SARS-CoV-2, tá? Bom, a avaliação sempre é dirigida, constituída pelo histórico, exame físico e sinais vitais. Sinais, aquilo que você tá vendo, tá escutando, cara, sentindo, você tá sentindo ali o que ele tá. O cheiro, às vezes você tem aquele cheiro de ferro, de hemorragia, ou aquele cheiro de álcool etílico, né? Aquele hálito forte, ou um cheiro de um sangramento importante, né? Durante o seu exame físico rápido. Então, você olhou para o doente, é aquilo que você vê, é aquilo que ele te sinaliza. E sintomas são dados mais subjetivos, relatados pelo paciente ou pelo quem trouxe, tá? Queixa de dor no peito, náusea, vômito em jato, uma dor de cabeça intensa, uma perda da fala, uma perda da força, né? Então, isso são sinais e sintomas, que é o que vai diferenciar e constituir o seu exame físico para você chutar lá na triagem. Puta, esse cara tá com cheiro de ferro, que é o cheiro de sangue, né? Ele tá com a pressão baixa. Eu tô vendo que ele tá pálido, lívido. Ele tá falando que tá com sensação de desmaio. Tá com uma dor esquisita, uma tontura, uma náusea. Será que ele tá sangrando? Será que ele tá com hemorragia? Aí você faz o exame físico nele, ele tá com uma facada aqui, ó. Manja?
Então é nesse sentido que a gente faz a avaliação direcionada para o que é passado para nós, tá? E além disso, tem a escala de dor, que é aquele outro sinal que a gente observa no paciente. Se ele conseguir falar de 0 a 10, 0 sem dor, 10 pior dor possível, né? A numérica visual, sem dor, a partir do 7 pior possível para criança. A verbal também, de 0 a 10, quanto que o senhor está sentindo? Se ele falar, filha, estou sentindo 10, é uma dor intensa e você considera. Se ele te falar 6, é moderada. E tem a escala de face se esse cara não puder falar. Se ele tiver assim, ó, já com a lágrima escorrendo, você já considera que ele tem uma dor profunda, tá? Isso vocês vão pegando com o tempo, tá? É uma avaliação extremamente detalhada, mas rápida, ágil, sinais vitais, sinais, sintomas referidos. E o que você olha no exame físico? Sempre da cabeça aos pés, principalmente você olha a cara do paciente, a gente olha para a cara do paciente, tá bom? E aí eu passo para vocês no slide 9 as cores das pulseirinhas. Prioridade máxima, parada cardiorrespiratória, dissecção de artéria, ferimento torácico fechado, ferimento torácico aberto ou fechado, ferimento de olho, hipotensão, que é o choque, né? A gente vai falar mais pra frente, crises hipertensivas, emergências hipertensivas, inconsciência associadas a por exemplo, a trauma, queda da própria altura, atropelamento, batida de carro, violência, AVC, não necessariamente a inconsciência está associada a um trauma, né? Pode estar associada a um tumor expansivo, a um aneurisma que rompeu, a um sangramento importante, intoxicação medicamentosa severa, inalação de substâncias, perda, amputação de um membro traumático, né? Ou por acidente ou por um acidente de trabalho, né? Politrauma, queimaduras extensas, queimadura química no olho. Isso é prioridade máxima, tá? É o slide número 10 que eu coloquei para vocês bem bonitinho para vocês verem e darem uma olhadinha em cada um, tá? O que consta na prioridade moderada já é alteração da consciência, uma anomalia do ritmo cardíaco, são coisas que ainda dão tempo da gente entrar em ação, né? Um pouco mais de cautela. Dificuldade respiratória, dor nas costas, lembrar que isso pode evoluir para uma prioridade máxima. Sangramento na urina, síncope, um corpo estranho que é diferente no olho, que é diferente de queimadura química, paresia, aquela sensação de formigamento que é diferente da perda do movimento, tá? Sangramento nas fezes, confusão súbita, e isso também é muito sutil, porque de repente essa confusão súbita pode evoluir para uma inconsciência, né? Uma crise convulsiva. Então, essas prioridades máxima e moderada são muito tênues e isso vocês têm que ficar muito de olho, né? Tá bom? E aí vem a prioridade mínima: ansiedade, briga entre casais, abscesso que deixa para ir no domingo à noite, tá com aquele abscesso na unha lá a semana inteira, chega no domingo à noite, não tem o que fazer, vai no pronto-socorro, isso acontece. Dispneia leve, dor dorsal após traumatismo, principalmente aos finais de semana, fraturas simples, luxações, pequenas lacerações, uns cortes, uma perda de peso, fraqueza, uma dor de cabeça que não é aguda, que é crônica. Sabe que uma vez eu estava de plantão no pronto-socorro, a menina estava com a tarraxa do brinco dentro do buraco. Só que ela já estava com isso há 3 dias, mas ela resolveu ir na sexta-feira à noite tirar a tarraxa, enquanto o pronto-socorro estava bombando de trauma. Acho que era carnaval, se não me engano. Ela resolveu ir.
Então, óbvio que a gente não está aqui para julgar o que o paciente deve ou não fazer, mas é pensar em questões de prioridade mesmo, né? Às vezes um pelo encravado, a pessoa deixa para ir, ou se não também, às vezes eu até vou fazer meia culpa, porque às vezes a pessoa fica enrolando para ir, enrolando, fala, não, vou tratar em casa, vou tratar em casa, vou tratar em casa, e aí tem uma hora que a pessoa não aguenta e procura o serviço médico. Então tem essas duas coisas aí em relação à prioridade mínima, tá? Bom, agora em relação aos conceitos, vamos aos eventos, tá bom? E aí eu queria ponderar com vocês que um dos maiores eventos que chegam no pronto-socorro é o trauma, tá? Trauma é oriundo do grego trauma, que significa ferida, tá? Estranho que hoje é uma consolidação da palavra trauma para aspectos só psíquicos. Ah, a pessoa está traumatizada, e não é só isso, né? É também para as questões físicas. O trauma físico são lesões orgânicas produzidas por transferência de energia proveniente de agentes externos, que correspondem a físicos, mecânicos ou químicos. Por que é importante a gente saber o mecanismo do trauma? Um dos aspectos mais importantes do atendimento ao paciente vítima de traumatismo é a determinação do mecanismo do trauma. Como é que aconteceu o evento do acidente? A quantidade a quantidade da transferência de energia que ocorreu ali naquele momento, tá? Por exemplo, a queda da própria altura ou pular de uma janela e cair em pé. Esse é o mecanismo do trauma. Cair da própria altura ou pular de uma janela. Estou dando dois exemplos bastante diferentes, né? A principal fonte de informação é o próprio incidente. Porém, nos casos mais graves ou quando ocorre perda da consciência, o serviço móvel de urgência local que realiza o transporte, os primeiros socorros que eu falei lá para vocês nas primeiras aulas, que realiza o transporte do paciente até o pronto-socorro, deve fornecer informações de como a vítima foi encontrada, qual foi o mecanismo do trauma. Então, para o cara já saber que o cara pulou do 10º andar. Então, ele vai ter fratura de quadril, fratura de membros inferiores, TCE. Agora, se o mecanismo do trauma foi uma queda da própria altura, ele vai ter uma fratura de cabeça. Ou se for um incêndio, o mecanismo do trauma, já saber que é um cara que vai vir super queimado. E com base na história do acidente, as equipes médicas e de enfermagem levantam suspeitas das potenciais lesões. Por isso que a gente precisa saber o mecanismo do trauma, tá? Bom, a perda sanguínea associada às fraturas também ajuda bastante ao médico saber o que ele deve fazer. Por exemplo, uma fratura de costela, o paciente chega a perder 125 ml de sangue. Já de fêmur, 1 litro a 2 litros. De bacia, 1 litro. Então, essa avaliação, né, ela é bastante importante. Um hematoma fechado, em que começa, por exemplo, uma batida de carro, bum, na barriga, que lesa vasos dentro da barriga, e o paciente começa a ficar hipotenso, ali 1 a 2 litros de sangue na cavidade. E isso já faz com que o médico e a enfermagem no primeiro atendimento já entenda que esse paciente precisa de um atendimento de urgência, né? Ou se de repente foi uma fratura de úmero, que ele perde 500 ml, vamos lá, uma emergência para uma urgência, né? Então, só para também aqui curiosidade, não precisa decorar isso aqui, ninguém precisa saber quantos ml perde em cada fratura, mas é importante saber que cada mecanismo de trauma traz sim uma perda sanguínea e pode levar o paciente ao choque, tá? E assistência de enfermagem, onde entra aí, né? Assistência de enfermagem entra no exame primário. É preciso atentar à situação de risco iminente de morte,
Ventilação, circulação e controle de hemorragia é parte fundamental dessa nossa assistência. É garantir que esse cara respire, que tenha uma pressão adequada e controlar a hemorragia através de torniquete, através de curativo compressivo. Já precisei quantas vezes pôr minha mão ali até chegar um esparadrapo para a gente conseguir barrar um sangramento, né? Então, no exame primário que a gente vai atentar a situação de risco iminente de morte, tá? Removendo sempre toda a roupa do paciente em busca de lesões com respeito, sem exposição. Se o paciente estiver consciente, na medida do possível, tentar perguntar sobre o que aconteceu, dor, tipos de fraqueza, sensibilidades, o que ele está sentindo naquele momento. Manter sempre o paciente com monitorização cardíaca e oximetria de pulso e deixar um acesso venoso calibroso para infusão de volume e analgesia. Isso é muito importante, porque às vezes a gente só pensa no soro, no sangue e tudo mais, e esquece que esse cara deve estar urrando de dor. E quanto mais dor ele tiver, pior ele vai responder, ele vai ficar mais taquipneico, mais taquicárdico, às vezes mais hipertenso, mais agitado, a dor dá um transtorno, né? Quem já sentiu uma dor pesada sabe como é, dá uma confusão que você não consegue nem saber onde você tá, né? Então, sempre um acesso venoso calibroso para infusão de volume, analgésicos e, obviamente, coleta de exames laboratoriais, tá? Manter ainda o paciente em prancha rígida, com colar cervical até que venha a avaliação médica mais precisa, registrar edema, hematoma, laceração, cor de pele, movimento, tudo que for de detalhe. A enfermagem que está ali despindo o paciente, fazendo o primeiro atendimento junto com a equipe médica, é importante, porque às vezes o cara está tão focado, o médico está tão focado no ponto de vista hemodinâmico que não vê, doutor, tem um hematoma extenso ali no pé, né? E a perfusão tá ruim no pé, né? Alguns detalhezinhos que se perdem no meio do caminho, tá? Atentar para hemorragias, comunicar imediatamente qualquer alteração de sinal vital e imobilizar todas as fraturas ou luxações suspeitas, né? De acordo com a ordem médica, tá? E aí vem os ferimentos, né? Existem alguns tipos de ferimentos que chegam para nós, que são considerados traumas. Tem as feridas abertas e as feridas fechadas, tá? A ferida aberta é um ferimento no corpo no qual a pele não está íntegra, é um corte, podendo atingir outras estruturas, até órgão, né? Músculo, tendão, pele, passa por todas as camadas. E as fechadas, que são até piores, que a gente não consegue ver. Tem aquele hematoma grande, que, por exemplo, um soco, você tem um hematoma grande, enorme, na parte mole, mas você não consegue ver que lesão que tá ali, que parte do corpo que tá ali machucada, né? Então, as feridas abertas, às vezes até mostram pra gente um pouco, é até mais fácil de cuidar de ferida aberta do que de ferida fechada, que a gente não sabe o que está acontecendo ali, né? Por exemplo, aqui uma ferida aberta, eu mostro para vocês alguns tipos de ferimentos, tá? Bastante importantes, para mostrar para vocês, são imagens fortes, tá? Para quem tirei as crianças da sala, mas é bom que vocês sabem o que é isso que chega para nós no pronto-socorro. E aí eu coloco uma imagem de uma ferida fechada, que é tipo uma contusão, que é um tipo de ferida no qual o sangue flui entre os tecidos, causando uma coloração, um hematoma, como eu falei para vocês, ou aquela coisa meio amarelada, esquisita, equimose, que você não consegue saber se quebrou ali, você precisa de um exame subsidiário para saber o que aconteceu ali, tá?
Nas feridas abertas, pode ser escoriação, arranhão, né? Formas mais simples. Lembrar que animal pode fazer um arranhão e transmitir doença, então a etiologia desse arranhão tem que ser muito bem determinada, tá? Vem que o cachorro vai lá e te dá uma arranhada, uma mordida que só dá uma arranhadinha, não é nada. Numa dessa, uma amiga minha pegou raiva, ficou no Emílio Ribas, ó, um tempão. Ai, o cachorro era bonito, tudo bonzinho, não era cachorro de rua? No fim, meninos, ela acabou, essa coisa, essa arranhada aí dela custou quase a vida dela, tá? Então, arranhões têm que ser investigados também. Cortes, ferimentos de tecidos moles no qual toda a camada da pele é atingida, né? Às vezes necessitam de ponto, de sutura, tá bom? E aí a determinação é médica. Perfurações, uma ferida aberta que avança através da pele e danifica tecidos em linha direta ou transversal, penetrante ou perfurante. Avulsão, aí é perda de braço, perda de dedo, perda de orelha, é bem feio de ver. E as amputações traumáticas, né? Ferimento de tecido mole que envolve corte e retirada de um membro ou parte dele, né? A gente vê isso muito nos motoboys, né? Aí eu ponho aqui para vocês os cuidados com as feridas abertas na chegada no pronto-socorro. Então, expor a ferida, limpar a superfície, controlar o sangramento, prevenir contaminação, porque além de tudo, infectar uma ferida dessa só vai piorar a situação do cara que já tá na cova, tá? E prevenir o choque. O choque nada mais é que um sangramento ativo muito importante, em que a hemodinâmica do paciente não consegue bombear sangue para o coração, ele fica hipotenso, taquicárdico e choca, né? Perde a consciência e precisa de reposição de volume de sangue, e choque é uma emergência, tá? Então, com isso, a gente tentando conter esse sangramento, a gente previne o choque, tá? Bom, aí eu mostro as feridas e aí eu entro nas fraturas. Fraturas fechadas, fraturas abertas, fraturas com angulação, que são também bastante frequentes no pronto-socorro. E aí tem que vir, obviamente, a avaliação do ortopedista, raio-x, mas isso tudo quem prepara o paciente somos nós. E antes da gente ver se ele só tem uma fratura, a gente tem que ver se tem algum ferimento associado, como que está a consciência, qual foi o mecanismo desta fratura, o mecanismo deste trauma, tá? Fratura fechada, sem rompimento de pele, aberta com rompimento de pele e com angulação, é uma fratura que faz com que o osso, que é a fratura exposta, ou a articulação fique numa posição anormal, tá? Que é a fratura exposta que a gente já conhece, vocês vão ver nas figuras, tá bom? Eu tenho aqui as figuras para vocês darem uma olhadinha, tá? É aquelas que necessitam de tração e tem alguns outros traumas que chegam para nós, não menos importantes, que são a luxação, o entorse e a distensão, tá? No entorse, é o estiramento do ligamento de uma das articulações e a distensão e estiramento do músculo. O sintoma é dor local, dificuldade de movimentação, edema, e dependendo da extensão e da gravidade, é necessária imobilização e encaminhar o paciente para cirurgia, tá? Então, tudo isso que chega no pronto-socorro, a gente vai ter que saber como que foi esse entorse, como que tá a dor, a analgesia é muito importante, a validação da dor local é bastante importante do ponto de vista de enfermagem, a dificuldade de movimentação, a evolução de edema. Então, não é porque, torceu, não é, sabe aquela história? Torci o pé.
Não, o entorse ele é bastante perigoso, porque ele pode causar uma síndrome compartimental, tá? Que é quando começa a inchar, inchar, e o músculo começa a ficar contraído. E aí pode dar até uma necrose muscular aguda e o paciente evoluir muito mal, tá bom? Aí vem a luxação, não menos importante, que é o deslocamento das superfícies articulares, que pode, o paciente apresenta dor intensa, perda da função, deformidade, um edema que não fica pequeno, ele chega pequeno e vai aumentando, então isso é a gente que fica de olho, porque até o ortopedista chegar, o raio-x ficar pronto, analgesiar, ver se vai para centro cirúrgico, se não vai, quem vai imobilizar, se não vai, demora. Então é a gente que tá ali com o doente que tem que ficar de olho, tá? A contusão, ela é um pouquinho pior, ela é um pouquinho mais delicada, tá? É a lesão de partes moles provocada por uma batida sem solução de continuidade da pele e a gente observa uma dor local, um hematoma e uma equimose. É diferente de osso, é mais parte mole, sabe? Uma contusão abdominal, uma contusão renal, uma contusão esplênica, uma contusão hepática. Isso é bastante importante para quando o paciente chega para nós no trauma, tá? Bom, quais são os sinais e sintomas de traumas nos ossos e articulações? Não só nos ossos e articulações, tá? Então, vamos lá. Dor, edema, deformidade, descoloração, mudança de padrão de cor, perda da função, sensibilidade, dependendo do membro afetado, mãos e pés, perda de pulso, por causa do edema não chega fluxo sanguíneo, muita atenção, tá? Perda de pulso, ó, doutor, não tô conseguindo ver o pulso desse paciente. Uma fratura, uma fratura de rádio, e aí você não consegue ver o pulso do paciente, alguma coisa importante está acontecendo aqui, tá? Dormência, sensação de formigamento, né? Quer dizer que a irrigação não está sendo adequada. Então, esses sinais que o paciente já vai dando para nós e sintomas, isso em qualquer movimento do trauma, é muito importante que a gente valide e dê bastante atenção em relação ao mecanismo do trauma e na anamnese, lá no começo, nos sinais e sintomas, no exame físico, para que esse paciente tenha uma condução adequada, tá bom? Então, aqui eu finalizo com vocês, 33 minutos e 11 segundos de aula. Eu espero que vocês assistam esse vídeo, apreciem, tá bom? E o questionário tá dentro das definições que eu deixei para vocês. E aí, na sexta-feira, a gente se encontra dando continuidade a esse assunto, tá bom? Então, se cuidem, fiquem bem. Eu estarei à disposição a partir das 19h30 no chat, no fórum. Sempre é um prazer revê-los. Espero que vocês tenham uma boa aula, bons estudos, que vocês tenham ido bem na prova de GO e que dê tudo certo aí pra gente se encontrar na sexta-feira, tá bom? Fiquem com Deus, um abraço e se cuidem, tá bom? Tchau, tchau. Obrigada.